Comissão de Magistrados Mineiros elaborou propostas para a nova lei de execução penal. Quais são os avanços e retrocessos da proposta que tramita no Senado? Mudanças na legislação podem reduzir a superlotação e dar eficiência à ressocialização dos presos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente dessa comissão especial da AMAGES, que estudou cada proposta do projeto da reforma da Lei de Execução Penal, o juiz Tiago Colnago Cabral, titular da Vara de Execução Penal de Governador Valadares, no leste do estado. Ele é magistrado há 8 anos e já passou por 3 comarcas, Malacaxeta, Manga e Governador Valadares, onde está há 4 anos. Ele também é mestrando em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Em 2013, recebeu o Prêmio Inovário por seu projeto de cidadania prisional. É também orientador do curso de formação de juízes da INFAM, a Escola Nacional de Formação de Magistrados. Muito bem, doutor Tiago, obrigado pela presença aqui, mais uma vez, no Pensamento Jurídico. É um prazer todo meu. Né? Doutor Tiago, o senhor está presidindo essa comissão de magistrados mineiros, estudando aí a nova lei de execução penal. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? É dar uma contribuição da experiência dos senhores nessa área? Exatamente. A iniciativa, fruto de uma ideia da diretoria da AMAGES, na pessoa do seu presidente, tem o propósito de possibilitar que os magistrados que têm uma vivência cotidiana na execução penal concorram, colaborem para a atividade legislativa, que, em última razão, será exercida por esses mesmos magistrados. Especialmente se os rumos desse debate nacional não estiverem no caminho correto. Que avaliação o senhor faz dessa proposta que está lá no Congresso? É boa, tem avanços ou retrocessos? A proposta tem alguns avanços importantes, como que diz respeito ao tratamento de mulheres encarceradas, do estrangeiro encarcerado. De outro lado, todavia, a proposta adota uma solução que é relativamente corriqueira na política brasileira, de se tentar, por lei, solucionar questões de conotação muito mais social e que não estarão, portanto, regidas pela alteração da lei. Então, por exemplo, nós temos a questão da superlotação prisional, que é um problema que a todos aflige, cotidiano em todas as regiões do país, e que o anteprojeto de LEP se propõe a solucioná-lo, por exemplo, através da antecipação de benefícios prisionais. Que é uma distorção no caso, né? Exatamente. Isso terá reflexos imensos. LEP que o senhor fala, então, é a Lei de Execução Penal, né? Exatamente. Eu via um artigo que o senhor fez e escreveu, até foi artigo de capa da revista Consolex. Parabéns, um excelente artigo, onde o senhor faz a relação desse drama da superlotação, do sistema carcerário, com a realidade econômica e social do país. Cadeia só para pobre mesmo? A realidade tem demonstrado que, historicamente, a cadeia no Brasil se dedica e se destina àqueles que têm uma condição econômica e social menos privilegiada. É verdade, e isso é muito importante que seja dito, que várias ocorrências mais modernas, mais contemporâneas, têm alterado essa composição. Nós tivemos há pouco tempo julgamentos envolvendo várias autoridades da República. De toda forma, a imensa população encarcerada no Brasil é composta por pessoas de poucas condições econômicas e de baixo poder, baixa capacidade social, por assim dizer. Porque eu não pretendo vincular isso necessariamente à economia, mas sim a desenvolvimento humano. É imperioso, portanto, que medidas sejam tomadas para que essa população possa ser elevada socialmente, desenvolvida socialmente, para que aí sim nós possamos tratar do problema da superlotação de um modo mais racional. Daí que o senhor disse, então, que a solução não é apenas legislativa. Exatamente. A política de governo de forma mais global. Exatamente. Isso? Agora, a questão da superlotação, que é um problema, um dos maiores problemas do sistema carcerário no país. O senhor acredita que essa proposta que está sendo feita lá está buscando essa solução de maneira distorcida, no sentido de apenas liberar as cadeias para resolver esse problema? Essa, na verdade, é mais uma oportunidade de exercício de uma atividade legislativa sem se avaliar as consequências disso. Grande parte, isso foi cientificamente comprovado, da nossa superlotação carcerária hoje é fruto de um movimento legislativo que ocorreu na década de 90
e na primeira década do ano de 2000, que aumentou os requisitos à soltura, que aumentou penas bases de crimes, que rotulou os chamados crimes hediondos. Isso teve um reflexo e não foi visto e não foi antevisto pelo Legislativo esse reflexo. Isso repercutiu numa população carcerária tão grande quanto a que temos hoje. Me parece que o anteprojeto peca também por prever várias medidas de diminuição da superlotação sem avaliar quais são as consequências dessas medidas. Sem critério algum, né? Exatamente. Tem-se, por exemplo, um déficit de vagas no Brasil de cerca de 200 mil presos, ou seja, cerca de 200 mil presos excedem a nossa população, a nossa capacidade prisional. Aprovado o anteprojeto de lei de execução penal da forma como concebida, esses 200 mil presos terão necessariamente que ser soltos. Para atender ao critério de uma lotação mínima, né? Exatamente, sem que se estabeleçam critérios que definam quais são esses presos. Caberá ao juiz da execução, na sua realidade, então, escolher muitas vezes entre presos muito perigosos, cujos requisitos para a progressão estão distantes, qual deles vai ser beneficiado. Entendi. Bom, além de uma distorção, isso vai trazer mais insegurança à população, um estímulo à impunidade, contribuindo até para o aumento da criminalidade. Provavelmente. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Se você é agricultor familiar, pescador artesanal ou indígena, cadastre-se na Previdência Social. Procure hoje mesmo a sua entidade representativa. Acesse previdencia.gov.br ou ligue 135. Para se cadastrar, você só precisa do seu CPF e de pelo menos um documento de identificação pessoal, como documento de identidade ou carteira de motorista. Se você for indígena, basta a certidão de nascimento ou de casamento. O cadastro pode ser feito em qualquer época do ano. Também devem se cadastrar o marido ou a esposa, companheiros e filhos solteiros maiores de 16 anos de idade que trabalhem em regime de economia familiar. Mas lembre-se de atualizar o cadastro todo ano. Assim, quando você precisar, vai ser mais fácil receber os seus benefícios da Previdência Social. Para mais informações e esclarecer suas dúvidas, ligue 135. A ligação é gratuita de telefone fixo e tem custo de ligação local de celular. Ministério da Previdência Social, Governo Federal. Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde. O problema são os outros. O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego, o afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde. O talento é original do Brasil, o respeito ao talento também é. Compre produto original, isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema, Ministério da Justiça, Brasil, um país de todos. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br.
Hoje estamos discutindo as mudanças, alterações na Lei de Execução Penal. Nosso entrevistado é o juiz Thiago Conago Cabral, que é titular da Vara de Execuções Penais, Execução Penal de Governador Valadares. E ele preside uma comissão da AMAGES que estuda essas mudanças, alterações na lei. Doutor Thiago, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do estímulo que isso parece dar à impunidade, aumentando a insegurança da população e até contribuindo para o aumento da criminalidade. Faz sentido essa preocupação? Faz todo sentido. A ideia que se constrói socialmente é de que essa soltura antecipada repercutirá necessariamente numa impunidade. Sobretudo porque se estabelece uma disparidade, uma divergência enorme entre uma pena imposta e uma pena efetivamente cumprida. Não se quer dizer com isso que a prisão seja a única solução para a questão penal, não se trata disso, mas se trata de reconhecer que será imposta uma pena elevada, tanto por lei quanto pela sentença do Poder Judiciário, mas essa pena será cumprida em percentual mínimo, tendo em vista a superlotação do sistema prisional. Afora isso, nós temos identificado uma situação que haverá quase que um rodízio, porque se a tendência é que a pena sirva à ressocialização e assim a evitar nova prática delitiva, e o sentenciado é liberado antes do prazo em razão da superlotação... E se sente estimulado a fazer cometer outro crime. Haverá uma tendência de que ele cometa outro crime e volte novamente preso. Mas aí ele volta sem julgamento, por enquanto. Ele volta como preso provisório. Só que outro preso haverá de ser solto no lugar e que ele possa ser ocupado. Da superlotação. Exatamente. Para atender a previsão do anteprojeto de lei de execução penal, que, segundo o qual o juiz deverá observar o limite homologado pelo Ministério da Justiça de cada unidade prisional, a manutenção do preso provisório ensejará necessariamente a soltura de outro preso. Então nós teremos quase que um rodízio. Aquele que é condenado será solto para que o provisório possa ingressar no sistema. E o provisório, quando condenado for, será solto para que outro provisório possa ingressar no sistema. E o critério seria antecipar o regime de prisão dele, exatamente. A progressão do regime. Exatamente. O critério, a previsão do anteprojeto é de que o juiz haverá de antecipar a progressão de regime. E é interessante observar, Orion, que não há previsão no anteprojeto de que a antecipação será do semiaberto para o regime aberto. Essa previsão não existe. Então o juiz haverá de antecipar todos aqueles que excedam a quantidade do estabelecimento prisional. Todos para o aberto. Então. Primeiro do semiaberto para o aberto, é evidente. Mas ainda assim, havendo superlotação, o juiz deverá antecipar. Agora, do fechado para o semiaberto. Mas o semiaberto continuará no sistema. Então o juiz deverá antecipar do fechado ao semiaberto e, em seguida, do semiaberto ao aberto. Outras distorções que eu também já notei ali, a questão do exame criminológico e também o prazo para o juiz apreciar um pedido de benefício. Como é que está essa situação? Exatamente, essas são duas questões que muito preocupam. Uma das previsões do anteprojeto, e eu estou evitando fazer referência a dispositivo legal, porque não é esse o intuito é trazer o debate pura e simplesmente. Uma das previsões é de que o juiz terá 30 dias para apreciar todo e qualquer requerimento. Isso, primeiro, não observa as contingências do serviço público de um modo geral. Juízes, promotores, defensores, todos haverão de gozar férias, de ter suas licenças, seus afastamentos na forma da lei. Ainda assim, ainda que nada disso seja observado, essa previsão dispõe ainda de uma outra questão muito grave, a que prevê a concessão automática do benefício se o juiz não apreciá-lo em 30 dias. Isso certamente induz a prática de subterfúgio, para que o juiz não disponha dos 30 dias para apreciar, e mais do que isso induz situações esdrúxulas, como se conceber, por exemplo, que um preso com pena altíssima, condenado em regime fechado, diligencie para verificar quando o juiz estará de férias, para nesse prazo formular um pedido de prisão domiciliar. Supondo então que o substituto não tenha disponibilidade para apreciar aquele pedido, o que será feito? Segundo o anteprojeto de lei, deverá ser concedido automaticamente o benefício. Ainda que não tenha direito. Ainda que não tenha direito. For pedido e não apreciado. Então nós teremos que conceber situações como essas. A outra questão exame criminológico que você toca muito bem é a questão do exame criminológico. O exame criminológico, desde uma alteração legislativa de 2003, se destina a presos identificados como aqueles que têm
um perfil mais voltado para práticas criminosas. Então ele é destinado a presos tidos como mais perigosos. Esse exame criminológico é um exame feito por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, criminólogos, que integram o poder executivo e não o poder judiciário. O juiz, identificando a necessidade desse exame, determina que ele seja feito. E a apreciação de todo e qualquer benefício prisional fica condicionada ao resultado favorável desse exame. O anteprojeto prevê que, se o exame demorar a ser apresentado, o juiz não poderá negar o benefício, de modo que o laudo deverá ser apresentado antes da data do benefício, sob pena do juiz novamente ter que conceder o benefício, independentemente das condições daquele sentenciado. Com certeza isso cria pressão sobre os juízes e com certeza os juízes não foram ouvidos para a formulação dessa lei. Exatamente. Daí a importância da atuação da comissão e daí a importância da iniciativa da AMAGES no sentido de dar voz àqueles que vão operar efetivamente esse sistema normativo que está sendo discutido. E essas propostas que a AMAGES está estudando, elaborando, consolidou-as num projeto e vai apresentá-los ao Congresso Nacional? Exatamente. A Associação de Magistrados, pela comissão, consolidou seus debates em várias discussões públicas. Essas discussões foram publicadas por meio de artigos em vários veículos da imprensa nacional. Mais do que isso, em várias partes do país. E esses debates foram consolidados em um substitutivo que será apresentado ao Congresso Nacional oportunamente. Na avaliação do senhor, então, se esse anteprojeto, do jeito que está, for aplicado, de uma hora para outra teremos quantos mil presos soltos em função de uma distorção, uma visão equivocada do sistema? É interessante anotar que os registros de população prisional são feitos anualmente no Brasil. Então nós não temos um número exato hoje, mas aproximadamente entre 200 e 300 mil presos haverão de ser soltos se o anteprojeto for aprovado da forma em que concebida. O que revela, primeiro, reflexos na sociedade, reflexos na atividade de segurança pública e, mais do que isso, revela provavelmente uma preocupação grande da imensa maioria da população que muitas vezes sequer tem conhecimento desse debate. Seria a falência completa do sistema, né? Exatamente. Agora, há uma outra situação aí para resolver a questão da superlotação, que é limitar o número de detentos por cela. Isso é possível? Em tese, já há uma limitação tanto na lei de execução penal quanto nas legislações estaduais. A lei de execução penal prevê que em penitenciários, por exemplo, a cela será individual e a legislação no Estado de Minas Gerais prevê cela dupla, para 2 detentos. Todavia, essa é mais uma previsão legislativa que não acompanha necessariamente a realidade. Esse é um propósito, o propósito seria esse, mas na prática é inviável aplicar essa previsão legal em todas as unidades. Muito bem. Doutor Tiago, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você falasse um pouco mais sobre as propostas, as alternativas que os senhores estão sugerindo aos deputados, aos senadores, para que essa lei seja aperfeiçoada. Então a gente volta em instantes. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema, Ministério da Justiça, Brasil, um país de todos.
Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos hoje entrevistando o juiz Tiago Conago Cabral, que é titular da Vara de Execuções Penais de Governador Valadares, comarca do leste do estado, e presidente da comissão da Amages, que estudou as mudanças, alterações na lei de execução penal que tramita no Senado Federal. Doutor Tiago, eu deixei para o senhor no bloco anterior a questão aí sobre as alternativas aos projetos, onde o projeto que tramita é omisso, as lacunas em que os senhores estão buscando aperfeiçoá-lo. A questão da superlotação, por exemplo, como resolvê-la, se não por essa via? A questão da superlotação, obviamente, tem a sua conotação social. A ideia da comissão é que, primeiro, existe uma política pública para abordar esse problema que evite a superlotação antes da prática criminosa. Essa é a primeira previsão. Identificado o nosso problema concreto hoje, nós temos que passar a apreciá-lo e deliberar sobre ele de forma racional. Nós entendemos que não será a soltura antecipada de presos, não será a extinção por completo do regime aberto que repercutirá nessa solução. Várias são as medidas que têm sido implementadas pelo próprio Poder Legislativo, através das medidas alternativas à prisão, sejam elas definitivas ou cautelares, sejam elas depois da sentença ou antes da sentença, portanto. Além disso, há uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça no sentido de realizar as chamadas audiências de custódia. Que é uma novidade que começou em São Paulo. Exatamente, através de um programa do Conselho Nacional de Justiça, no qual o preso provisório, isso é, antes do julgamento, é apresentado ao juiz imediatamente para que o juiz decida sobre a necessidade ou não da sua permanência no cárcere. São medidas essas sim, muito mais eficientes e muito mais racionais no sentido de evitar a superlotação prisional. Outras tantas nós podemos identificar já na execução penal, sejam elas através do desenvolvimento de atividades que permitam a remissão, ou seja, o abatimento da pena já durante o cumprimento, seja por atividade de trabalho, por atividade laboral, portanto, sejam elas através de atividades educacionais, também por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, há pouco mais tempo, já existem unidades que aplicam a chamada remissão por leitura, quer dizer, o preso faz uma leitura de uma determinada obra, é submetido a um exame, esse exame identifica a qualificação desse preso e concede-se o benefício. São ferramentas que possibilitam a ressocialização do apenado e, portanto, a diminuição da superlotação, já que evitam a reincidência. A questão do trabalho também para presos, né, detentos, né? Pode ser por hora, por dia, como é que isso pode influenciar, interferir na pena dele? Essa é uma questão que parece pequena, mas repercute muito no dia a dia das unidades. A remissão por estudo é computada por horas. Estudadas 12 horas, o preso tem direito a um dia de remissão. Já a remissão por trabalho é computada por dia. Trabalhados 3 dias da carga horária mínima de 6 horas, o preso tem direito a um dia de remissão. Isso traz uma questão que é a dificuldade de se alocar presos em atividades que não demandem 6 horas mínimas de trabalho diário. Então, se há uma unidade prisional com jornadas menores, com atividades de jornadas menores, ela simplesmente não pode conceder benefício ao preso que muitas vezes exerce aquela atividade. Então, uma das propostas no que diz respeito ao anteprojeto é que também a remissão por trabalho seja computada em horas e não por dia. E favorece mais de um também, né? Exatamente, adequando-se ao parâmetro da remissão por estudo, possibilitando que mais presos sejam beneficiados e, mais do que isso, possibilitando que, através da remissão, se combata a superlotação. E, por outro lado, a gente tem que reconhecer que a situação penitenciária no Brasil é um caso de violação dos direitos humanos, né? Teve até um reconhecimento internacional que foi na Itália agora, que o judiciário de lá rejeitou
na primeira etapa, uma extradição de um ítalo brasileiro em função das condições desumanas dos presídios brasileiros. A questão dos presos provisórios não poderia ser uma solução também para a superlotação? A questão dos presos provisórios envolve quase que uma questão de concepção social. A sociedade, de um modo geral, concebe que aquele que é preso em flagrante deve permanecer preso, mesmo quando eventualmente a legislação assegure aquela pessoa a acompanhar o processo em liberdade. Isso é um reflexo, melhor dizendo, de uma concepção de que a atividade judicante vai ser demorada, vai ser prolongada, e isso traz uma sensação de impunidade. Então, apreciar a situação dos presos provisórios é essencial, já que eles representam muito percentualmente no nosso sistema prisional. 30%, 40%? Exatamente, variando entre 30% e 40%. Mas mais do que isso instiga a necessidade de que o judiciário seja cada vez mais eficiente, para que ele possa reconhecer, muitas vezes, o direito a acompanhar o processo em liberdade de um determinado preso, sem com isso denotar à sociedade uma sensação de impunidade, através de um julgamento mais célere. Porque isso desfavorece aqueles que não têm condições de constituir um advogado, né, nessas condições aí. Eu volto a esse tema, doutor Thiago Conago. Eu gostaria que o senhor antes fizesse para a gente, para o nosso telespectador, indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Atualmente, o que eu considero mais atualizado em execução penal é a Execução Penal Teoria Crítica, do Rodrigo Duque Estrada. O Rodrigo Duque Estrada é um defensor público do estado do Rio de Janeiro, que fez estudos de mestrado e doutorado na Itália e se mostra muitíssimo avançado numa visão e, sobretudo, num tratamento da questão prisional no país. É uma obra que certamente colabora muito com todos aqueles que operam ou têm interesse na execução penal. Boa indicação. Muito bem, doutor Thiago. Agora, uma outra questão que é uma distorção de todo o sistema é a incapacidade do Estado em monitorar o tempo de pena, de cumprimento de pena daquele detento. Muitas vezes ele fica mais tempo do que o que está determinado para ele. Como é que você pode resolver essa situação, esse problema? São várias as ferramentas destinadas a isso, né? Existem ferramentas de aspecto legislativo. Uma recente e pouco debatida é uma previsão do Código de Processo Penal que diz que quando o juiz impõe a condenação, o juiz lá da fase de condenação, quando ele impõe a condenação e estabelece o regime em que o preso vai cumprir a pena, ele deverá, já naquele momento, considerar o tempo que o sujeito já está encarcerado e, eventualmente, dar a ele um regime mais brando. Essa é uma previsão legislativa pouco utilizada, pouco discutida, mas destinada a esse fim, evitar o encarceramento por prazo além do devido. E mais do que isso, já nas varas de execução penal, já na fase de cumprimento de pena, o magistrado dispõe, assim como dispõe o Ministério Público e dispõe as defensorias e a advocacia, de um modo geral, de elementos que permitam identificar a data exata de concessão de cada benefício. Caberá, então, ao magistrado, na condição de gestor daquela unidade judiciária, implementar ferramentas que assegurem que naquela data exata haverá decisão do benefício em questão. Aliás, foi o que o senhor fez quando recebeu o Prêmio Inovário com o projeto Cidadania Prisional lá em Valadares. Exatamente. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Thiago Conago Cabral, que é titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Governador Valadares do Leste de Minas Gerais. E discutimos aí as alterações no projeto de lei de execução penal que tramita no Senado Federal e as propostas da Comissão de Magistrados Especial de Magistrados da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, a respeito desse projeto. Doutor Thiago, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Foi um prazer. Muito obrigado. E na oportunidade, eu destaco o trabalho da associação e da comissão, que se dedica a uma atividade excepcional que muitas vezes não é vinculada à atividade judicante propriamente dita. Muito bem, com certeza será uma bela contribuição. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar mais, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.